workshop é como o universitário pode gerir suas finanças. Um tema super importante. Mas eu quero começar me apresentando. Meu nome é André. André Felipe. Oi, André! Opa, prazer tê-los aqui, todos vocês. Bom, eu sou do setor norte daqui de São Paulo, casado com a Paulinha. Eu senti que tem uma diferença com a Paulinha. Com certeza. Bom, tenho 33 anos. Eu me formei em engenharia civil. Aí depois eu fiz uma pós em mercado financeiro e capitais. E desde lá eu gosto de conversar com as pessoas, ajudá-las nesse tema, né? E eu quero convidar todos vocês aí a terem uma ótima aula, que vocês possam fazer perguntas depois. Fiquem à vontade também, em algum momento, se quiser surgir uma dúvida pontual, pode falar também. Fiquem super à vontade, amém? E esse é o nosso amigo, vamos lá, pode ir. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Boa presença. Qual é o seu nome? Fábio. Bom, eu tenho prazer, meu nome é Fábio, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho 30 anos, também sou formado em engenheiro, só que eletricista e entusiasta do mercado financeiro, né? Eu adoro falar sobre finanças, eu adoro falar um pouquinho sobre investimentos, então vai ser um prazer poder compartilhar algumas coisinhas que a gente tem aprendido, principalmente voltado para a palavra de Deus, né? Acho que isso é mais especial. Então a gente quer começar com uma oração? Vamos começar com uma oração para a gente poder ser guiado pelo Espírito aqui? Bora! Então, gente, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa conferência tão incrível, Deus, que o Senhor tem guiado tantos nossos corações, através das aulas, através do coração de cada um aqui presente, Deus. Muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai, de criar mais conexões, mais relacionamentos, que essa aula possa glorificar o Teu nome, Deus, que a gente possa ser usado como instrumento aqui para falar sobre finanças, mas de uma maneira que glorifique a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, guia a nossa vida, tanto a minha quanto a do André, e o coração também de cada um que está aqui presente para receber essa mensagem também. Em nome do Seu Filho que eu oro grato, amém. Amém. Bom, falando em glorificar a Deus com as finanças, né, acho que como o universitário pode gerir as suas finanças? Acho que esse é um tema bastante interessante, não só para o universitário, né, mas até para quem já se formou, até para quem vai começar uma faculdade. Acho que é especial a gente poder falar sobre dinheiro porque a gente vai ver algumas coisinhas mais para frente. Mas eu queria começar com uma pergunta. Qual que é o nosso propósito como um discípulo de Jesus? Eu queria que vocês respondessem. Glorificar a Deus? O que mais? O que mais? Viver uma vida de devoção a Jesus. Uma vida de devoção a Jesus. Muito bom. Fazer discípulos. Muito bom. Acho que se satisfazer completamente em Deus. Se satisfazer completamente em Deus. Buscar Ele. Muito bom, muito bom. Se parecer com Jesus? Se parecer com Jesus. Cada dia mais. Muito bom. Amém. Alguém? Alguém mais? Se eu fosse uma resposta, eu acho que seria um relacionamento crescente com Deus. Um relacionamento crescente com Deus, né? É engraçado que tudo é para Deus, né? Tudo é para Deus. Quando a gente fala relacionar com Jesus, quando a gente fala crescer em relacionamento, fazer discípulos, né? É para Deus, né? Ser parecido, enfim, amar as pessoas, a gente poderia colocar aqui. E... Opa, cliquei errado. E realmente, né, acho que nosso amigo Pedro, né, que respondeu, glorificar a Deus, quando a gente resume tudo isso que foi falado, acho que essa é a palavra que vem, né, glorificar a Deus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, existe uma passagem que acho que resume um pouquinho disso que a gente está falando aqui agora, né. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, acho que é bom enfatizar isso. Façam tudo para a glória de Deus. Ele não está falando aqui, estude para a glória de Deus, né? Faça trabalho para a glória de Deus, invista para a glória de Deus. Não, é tudo. Ame as pessoas. Não é uma coisa ou outra, tudo. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, e quando é tudo mesmo, né? Amém. Tudo certo? Amém.
Bom, gente, a gente tem formas de glorificar a Deus, né? Como a gente disse aqui já, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, a gente pode glorificar a Deus na nossa faculdade, a gente pode glorificar a Deus de várias maneiras, mas é importante também glorificar a Deus nas finanças. É extremamente importante. Por quê? Poxa, a gente vai discorrer muitas coisas aqui, né? Mas, cara, será que a gente tem sido um bom discípulo cuidando das nossas finanças? Será que a gente realmente tem glorificado a Deus com as nossas finanças? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas será que realmente a gente tem honrado a Deus, honrado ao que Deus tem provido em nossas vidas, aos recursos que Deus tem colocado no nosso caminho? Eu queria deixar essa reflexão aqui para vocês. Eu não sei se vocês sabiam, mas a gente fez uma pesquisa, eu e o André, e a gente ficou bem surpreso. Bem surpreso, né? Eu fiquei bastante chocado com isso. Fiquei impactado, cara. Mas a gente tem alguns temas centrais aqui que a gente pesquisou sobre a Bíblia, né? E quando a gente foi pesquisar, a gente viu que amor, né? Quando a gente fala, muita gente, né? Deus é amor, a essência de Deus é amor. A gente vê que essa palavra, esse termo, coisas relacionadas a amor aparecem, dependendo da versão, de 300 a 500 vezes na Bíblia. Né? Então tem versões que aparecem um pouquinho mais, tem versões que aparecem um pouquinho menos, mas a palavra amor, né? Esse termo aparece mais ou menos 500 vezes, vamos resumir aí, tá? Oração, a mesma coisa, aparece de 300 a 500 vezes também. Oração é algo importante, né? Jesus ele foi um homem de oração. Ele orou muito, ele, enfim, fez muitas coisas, né? Assim, com a oração, né? E fé também, que acho que é um tema central para a nossa base cristã. É um tema que aparece de 250 a 500 vezes na Bíblia. Agora eu queria fazer uma pergunta. Quantas vezes vocês acham que riqueza, finanças, dinheiro, quantas vezes aparece na Bíblia? Vocês sabem? 1257. 1257. Você contou? Não, é 58. Ele sabe. Você contou? Eu acho que deu. Alguém tá mais? 1258. 800. 800 aí. 800 vezes? Alguém falou isso. 2.000? Pra mais. Para mais? Eu já vi 732. Eu já vi algum lugar. Quem dá mais? Quem dá mais? Essa amiga ganhou. Muito bom, Inês. A gente viu que termos relacionados a finanças, investimentos, não investimentos, riquezas, bens, posses, são faladas mais de 2.000 vezes na Bíblia. Gente, quando a gente olha para isso, é assustador, porque se amor, que é um tema central na palavra de Deus, oração e fé, aparece talvez, se a gente somar os três, eles vão aparecer talvez se a gente somar, extrapolar aqui, né, 500 cada, 1.500 vezes esses termos, essas palavras, né, coisas relacionadas a isso, e só coisas relacionadas a dinheiro 2.000 vezes, eu acho que é um tema bastante importante que a gente precisa se atentar. E aí eu queria deixar a pergunta, o que isso mostra para nós? Muito bom, Fabião. O que isso mostra para nós, pessoal? Essa é uma grande pergunta. Mas afinal, vamos pensar aí. Poxa, Jesus fala muitas vezes. Se você for ver a cada 3 parábolas de Jesus, uma é sobre finanças. É um tema muito falado na Bíblia. Mas o que isso mostra para mim, para você? Por que Deus chama tanta atenção para a parte financeira? Não é à toa. A forma como nós administramos nossos recursos, ela fala muito de quem nós somos. A forma como eu distribuo minhas finanças, a forma como você se organiza, a forma como você gasta o seu dinheiro, ela vai estar falando o seu coração, o quanto você é temente a Deus, o quanto você quer glorificá-lo. Então você vê como é um assunto de total importância. A gente não está falando aqui de um assunto secundário, não. A gente está falando de um assunto que mostra nossos corações mesmo. Pode ir, passar. Muito bom. Olha o que fala em Mateus 6, 21.
Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro. E aí o objetivo aqui nesse workshop é a gente sair e falar, poxa, como o Fábio falou, será que eu tenho glorificado a Deus mesmo? Onde está o meu tesouro? Com quais coisas que eu tenho gasto? Será que isso tem glorificado a Deus? A forma como eu gasto meu dinheiro? Opa, pra cá. Eu sei que a vida de universitário ela é bem desafiante. Eu já passei por isso, eu já sou formado, mas quando eu passei, pelo menos principalmente no início da faculdade, eram momentos bem delicados. Por quê? Geralmente você não está ganhando muito. Geralmente você está no início da sua jornada de trabalho. Talvez primeiro emprego, talvez segundo emprego, estágio, enfim. Geralmente a gente não ganha muito no início. No entanto, a gente tem despesas. Nós temos despesas um pouco altas. Eu lembro que no meu caso, alguns anos atrás, acho que uns 9 anos atrás, quando eu iniciei a faculdade, eu ganhava R$ 1.400 e por um certo período a minha mãe também estava sem trabalhar. Então com R$ 1.400 eu tinha que pagar parte da faculdade, tinha que sustentar a casa, comprar as coisas para casa. E aí tudo isso me fez eu falar, poxa, eu preciso fazer milagre aqui, preciso fazer a multiplicação aqui das notas para conseguir gerir melhor a minha vida, né? Bom, e a gente sabe que nós temos muitas vontades. Todos nós temos vontades. Muitas vezes a gente é movido pelos nossos impulsos. A gente tem vontade de comprar uma roupa legal. A gente tem vontade de comprar, poxa, um tênis da hora, né, Fábio? A gente tem vontade de gastar com lazer, se divertir um pouco, ir para uma padaria legal, ir para um restaurante legal, ir no jogo do Corinthians. A gente tem... Calma aí. Aí eu forcei um pouco. A gente tem várias vontades. Quem aqui, em vez de fazer comida, não preferiu pegar no iFood, que é mais rápido? McDonald's, vai no Burger King. Então a gente tem que ter o controle desses pontos. Só que o bicho começa a pegar, a coisa começa a apertar para nós quando a gente acaba passando um pouco nessa área e não priorizando a nossa área principal, os deveres hoje de um universitário. Quais são os deveres financeiros de um universitário? Temente a Deus, que quer glorificar a Deus. Em primeiro lugar, ele vai pensar na oferta. Ele vai receber o valor que ele está ganhando, o seu salário, vai separar ali para a oferta. Ele também tem a despesa com a faculdade. Ele vai ter a despesa com aluguel, república. Quem aqui está em república? Legal, vocês são prova viva disso. Então você tem gasto com transportes. São muitos gastos na vida do universitário. O problema maior é quando nós não conseguimos nos organizar e gastamos com essa parte aqui mais do que o que devia e aí acaba comprometendo essa parte aqui. Quando isso acontece na sua vida, você não está glorificando o nome de Deus. Vamos ver o que ele fala aqui, Jesus, em Lucas 14. Essa é uma escritura muito conhecida. Lucas 14, do 28 ao 30. Ele diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verifica se tem o dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Essa escritura a gente conhece muito e ela é muito usada nos estudos de cálculo, né? Para saber se a pessoa quer tomar a decisão de seguir a Jesus, se ela quer ser um discípulo ou uma discípula de Jesus. No entanto, esse ensinamento que Jesus fala aqui é um ensinamento que a gente pode pegar ele e aplicar em qualquer área da nossa vida, principalmente a área financeira. Jesus está falando aqui para sentar e calcular sobre um custo de uma torre. Poxa, pensa só, um cálculo para construir uma torre é muita coisa. Fiz engenharia civil, quem fez aqui, quem está fazendo também sabe como é. Você tem que calcular a fundação, você tem que calcular o preço do material, você tem que calcular a mão de obra, você tem
muitos cálculos. Então esse não é um cálculo simples. E aqui, quando a gente vê isso, a gente pode olhar para a nossa vida e se perguntar, poxa, será que eu reservo pelo menos um momento da minha semana para me pensar nas minhas finanças? Hoje, por exemplo, é dia 19 de abril. Será que eu sei até o final do mês o quanto eu posso gastar para não passar da conta? Ou será que eu estou ao Deus dará e vamos lá gastando, quando eu ver que chegou lá no 0,05 centavos eu paro? Como está hoje, irmãos e irmãs, a situação financeira de vocês no ponto de organização? Vocês são exemplos hoje? Nós somos exemplos de organização? Eu quero trazer um dado estatístico aqui, que quando eu vi esse dado, mexeu muito comigo. Eu sei que não é hoje o perfil nosso do universitário, né, que nós somos jovens, mas quer dizer, eu já sou casado. Eu já sou casado, o Vitão, a Bia também, mas 90% aqui ainda é solteiro. Mas um dado que me chamou a atenção foi cerca de 57% dos divórcios no Brasil são motivados por problemas financeiros, aponta o IBGE. Se fosse perguntar para mim, de verdade, eu ia falar, os divórcios é por problemas de comunicação, ciúmes, traição, enfim. Mas eu não ia responder que era por parte financeira. Mas o que isso mostra para a gente? O que nós universitários podemos pegar para a nossa vida? A má administração dos nossos recursos leva não somente a danos para a nossa vida, mas pode causar danos para a vida do nosso próximo também. Pensa só, nesse caso aqui a gente está falando de uma família destruída. Uma família que rompeu o casamento por problemas financeiros. No caso de um universitário, qual que seria a ruína no nosso caso? Nós administrarmos mal os nossos recursos, não termos dinheiro para pagar o quê? Cartão de crédito também, faculdade, república. Aí o que a gente faria? O que nós faríamos sem dinheiro? A gente ia pedir para alguém. Geralmente para quem? Para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, sei lá. Você vai pedir para as pessoas, você vai comprometer a vida de outras pessoas. Vocês entendem? Nós entendemos dessa forma que olha como uma má administração financeira impacta não só a sua vida, mas a vida do outro. E acaba assim não glorificando o nome de Deus. Muito bom. Preocupante, bastante preocupante, né? Então a gente tem que se atentar de fato se as nossas ações, o gerenciamento das nossas finanças realmente ele está impactando a vida de outras pessoas, né? Mas como que a gente faz isso, né? O que a gente faz para identificar se de fato a gente realmente está cuidando das nossas finanças de uma forma certa, né? Pensa assim, a gente colocou raio-x aqui, né? Foi bem proposital. Pensa quando a gente vai no médico, você foi lá, você bateu o braço e você está com o cotovelo aqui doendo, nossa, está com aquela dor, assim, enfim, seja a sua perna, você já deve ter feito algum dia um raio-x na vida, né? Tá com aquela dor, né? Então beleza, você foi no médico, você fez um raio-x, aí você viu que teve uma pequena fratura ali no osso. Se você teve uma fratura no osso, você vai ter que tratar de um determinado jeito. O médico ele vai orientar para você, olha, acho que é importante você engessar, você ficar 3 meses parado, vai fazer um raio-x, vai fazer um diagnóstico daquilo, vai fazer um exame exatamente daquilo que está acontecendo. Se você for lá e bateu o seu cotovelo, mas você só tem um hematoma, ele vai passar uma pomagem marnica lá, você vai passar uma marnica durante 5 dias lá, depois tudo certo, vai ficar tudo tranquilo. Com as finanças não é diferente, a gente também precisa fazer um raio-x nas nossas finanças. E o ponto de partida que a gente conversou aqui, que a gente entendeu que faz sentido a gente começar, é sempre olhando para onde que a gente está gastando esse dinheiro, para onde que está indo o meu dinheiro hoje. Porque para eu conseguir gerenciar, para conseguir controlar, para eu conseguir cuidar daquela parte que está afetando, eu preciso entender o que eu estou fazendo com esse recurso, certo? Então, sei lá, eu tenho um salário, eu estou gastando com um monte de coisa, a gente colocou alguns exemplos aqui, eu estou gastando conta de casa, né, com a própria aluguel, ou república, lazer, alimentação, jogos, mas eu preciso ter clareza
clareza em entender o panorama da minha situação financeira, para onde que estão indo os meus recursos. Sem isso eu não consigo entender e remediar qual que é o meu problema, porque às vezes você vai usar uma arnica para um joelho quebrado, e não adianta, né? Vai ficar andando meio manco aqui, né? E não vai funcionar. Então a gente precisa de alguma forma entender a nossa realidade para depois a gente agir de acordo com a realidade. E cada um tem uma realidade aqui. Cada pessoa é um ser humano, cada ser humano é um indivíduo. Cada pessoa tem as suas vontades, os seus desejos, a sua complexidade. Então você precisa entender a sua realidade financeira. E é sentar e ser minucioso, cuidar de cada detalhe, listar. Falar, olha, eu estou gastando com isso, isso. Aí você vai começar a entender e talvez se assustar. Ou não, né? Tem gente que está bem. Amém. E a gente vai entender qual que é o remédio que a gente precisa tomar para isso, né? Boa. E aí, o que a gente precisa ficar bem atento? As nossas receitas. Ou seja, quanto você ganha? Qual que é o seu rendimento mensal? Quanto você ganha no seu salário? Ou então na ajuda de pessoas, dos pais? Eu sei que aqui na conferência a gente pode pegar a realidade, tem diversos tipos de realidade. Pode ser que você esteja numa faculdade pública e que receba, por exemplo, uma ajuda financeira da família. Pode ser que você esteja também numa faculdade pública e já trabalhe. Pode ser que você esteja numa faculdade privada, pague já o valor com o seu salário e também receba uma ajuda. Ou seja, a gente tem diversos tipos aqui de pessoas. Pode ser que a sua renda hoje seja baixa, ou pode ser que você tanto trabalhe quanto receba ajuda. Então, qual que é o objetivo para cada um de nós? A gente está muito claro na nossa mente, na nossa organização, qual que é o meu rendimento. Porque é ele que vai te falar qual o estilo de vida que você pode ter. Então, se você tem um valor legal, que você consegue pagar suas coisas, você pode ter um padrão X. Se você não tem, é o momento de você aguentar firme nesse momento, mas viver de uma vida no padrão Y. E saber que é momentâneo, mas não deixe de ter na mente, anotado, fácil acesso, quanto ao seu rendimento. Porque é isso que vai te dirigir no seu dia a dia, na forma de você gastar. Então, pode ser o seu salário, pode ser que você esteja fazendo uma iniciação científica, recebendo um valor de ajuda, pode ser a ajuda dos pais, pode ser que você faça um hobby, tenha um freelance, um rendimento a mais ainda do que o seu trabalho e etc. Aí, com base nisso, você sabendo o quanto você ganha, aí você vai saber o quanto você pode gastar. E aí depois de fazer todas essas contas que o Fábio falou, de você ter somado toda a sua despesa, e aí você vai comparar com os seus rendimentos. E aí ou você estará no verde ou no vermelho. Esse é o ponto. Ou você estará no verde ou você estará no vermelho. Se você estiver no verde, amém. Se você estiver numa situação onde eu tenho meus ganhos, eu trabalho, ganho tanto, meus pais ajudam ainda com tanto para pagar a faculdade, república, e ainda está sobrando tanto. Ótimo, maravilha. Você pode continuar vivendo da mesma forma e até pensando em como guardar mais dinheiro. Agora, se você estiver no vermelho, você fez os cálculos e você está no vermelho, por onde começar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso cortar para ficar no verde? Por onde nós começaríamos? Bom, a gente queria fazer uma dinâmica prática aqui com vocês, para a gente poder justamente exemplificar isso que a gente está fazendo. Acho que nada melhor que a prática, né? Então a gente queria fazer esse exercício com vocês, demonstrar que é algo simples de fazer, relativamente simples de fazer. É óbvio que existem muitas variações, né? A gente tem recursos, tem planilhas e as ferramentas ali, que hoje em dia está muito fácil a gente conseguir controlar as nossas finanças. Existem aplicativos para fazer isso. Mas a gente queria mostrar de forma bem prática e simples, como que, às vezes, um panorama bem simples aqui, com uma base de Excel, você consegue já tirar esse diagnóstico e entender qual que é a sua situação, verde ou vermelho. Ó, o Marquinhos vai ser nossas mãos aí agora. Marquinhos, obrigado pelo seu coração e pela ajuda. Vamos, Marquinhos!
Marquinhos, se puder ampliar um pouquinho aqui, nessas colunas aqui, até aí, não, sem forma, só coisa assim. Aí sabe, hoje mais um vídeo. Aí pode fazer a primeira linha, planilha financeira, né? Oi? Planilha financeira, a primeira. Avançar. Tanto faz. Não, pode ir, pode seguir o cara. Então, a gente, ó, eu sugeri a gente colocar aqui planilha financeira. Coloca aí já para dar um título aí para nossa planilha aí, deixar chique o negócio. Gente, é isso, assim, a gente. Se às vezes a gente não tem. Valeu. A gente queria montar com vocês aqui, a proposta era a gente tentar montar com vocês aqui gastos de uma pessoa, assim, sei lá, que está fazendo a faculdade, como a realidade de vocês. Uma simulação. Uma simulação onde a gente possa exemplificar o gasto dessa pessoa. Vocês conseguem ajudar a gente nessa missão? O que vocês acham? Vocês topam? Marquinhos, coloca aqui no ar, aqui, por gentileza, cara, colocar despesas e o valor aqui na direita. Escrevi muito esse rapaz. Top, vamos lá. Bom, despesas. O que são despesas aí que a gente pode colocar na nossa planilha? Queria que vocês ajudassem. Oferta. Boa. Aluguel. Ajuda em casa. Mercado. Boa. Aluguel, apareceu aqui, mercado, transporte. Ajuda em casa. Ajuda em casa, boa. Legal. Saída, por favor. Saída. Saída. Não é nem que é toa. Ajuda em casa. O que mais que a gente tem? Higiene. Higiene? Comida é comida. Não, mas Mas no mercado tem farmácia. Não, mas eu Mas o entendi. mercado tem que saber São coisas diferentes. depois vai de dente. Rexona. Desenho de cabelo. Higiene. Reserva. Reserva. Nesse caso, eu traria como cosméticos, pode ser? Pode. Porque já é um custo um pouco mais separado do mercado. Investimentos aí. Investimento. Investimento. Eita! Calma, eles estão dentro vermelho. Cosméticos também, Marquinhos. Homem com camiseta. Tá vendo, né, que eu já fiz 100 reais Compras pessoais. Vestuário? Compras. Mimos. Compras esporádicas. Cafezinho. 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 Não, o café já fica no vermelho. Você Mimos, bota mimos. Não. Refeição. Não. Mimos. Não necessariamente refeição. Eu acho que remédio. Mas a alimentação tá na saída, a pessoa tá no vermelho, não tem mimo. Pelo amor de Deus. Não, mas não necessariamente. A gente tem que pegar o final. Eu acho que tá legal. Bom, acho que tá legal, né? Acho que a gente vai conseguir montar aqui. Ó, acho que para uma pessoa aluguel, a pessoa consegue minimamente morar, né? Então tem um aluguel, uma república ali que ela tá pagando, faz oferta para Deus, amém, consegue se alimentar, né? Tem um mercado ali, transporte, saída, ajuda em casa. Eu acho que a gente conseguiu montar aqui uma vida de um ser humano, né? Acho que dá pra viver desse jeito. Isso. Agora vamos tentar entender os valores. Vamos tentar entender os valores disso daqui. Vamos pensar em valores assim, uma média. Mas quanto que isso? 500 reais no aluguel. Não, mas quanto a pessoa ganha no caso? 500 reais. Então, mas... Não, vamos pegar o real. Vamos montar junto, vamos criar um ser humano imaginário aqui, ó. Vamos deixar a oferta fluir. Não, o real. Oferta fluir. Vamos arredondar para 2.000. Ó, vamos fazer o seguinte. Ela fez essa pergunta, seu nome, desculpa. Gabi. A Gabi falou assim, não é melhor a gente colocar o quanto que a gente ganha primeiro, e a gente queria fazer exatamente o processo inverso.
Por quê? Porque quando você olha para quanto que você ganha, você vai limitar a sua mente a pensar, eu vou enganar minha planilha para ela encaixar aqui no meu orçamento, entendeu? Então, qual é a proposta aqui? A proposta é realmente a gente fazer um raio-x. É a gente identificar qual que é o problema das nossas contas, né? Então a gente precisa enxergar isso sem julgamento. E quando a gente coloca ali o nosso salário, quando você está ganhando, você está colocando ali uma métrica, entendeu? Isso é perigoso. Então vamos ser bem honestos aqui, vamos tentar esquecer o quanto a gente ganha, vamos olhar primeiro para aquilo que a gente gasta. Então, me ajudem a montar aqui, ó, o mercado. O que uma pessoa, um discípulo de Jesus gasta no mercado? Qual que é o mercado mês aí? Não, vamos pensar num contexto universitário, vamos pensar em nós aqui, uma pessoa que mora sozinha, que mora com os pais. R$500. Ele mora na República? Ele mora onde, esse cara? Mora na República. Ele almoça no bandejão? Ele almoça no bandejão, mas vamos botar aqui, Tá bom. Ó, como tem aluguel aqui, então ele mora provavelmente numa república, né? R$500 de aluguel. R$500 de aluguel? Então tá bom, R$500 de mercado e R$500 de aluguel. Eu também acho 300 de mercado? Marquinhos? 300 no mercado. 300 de mercado, Marquinhos. Paga a faculdade ou não? Pessoal, vamos fazer um silêncio para a gente conseguir adequar o tempo, beleza? Paga a faculdade sim ou não? Não? Então beleza. Transporte gasta quanto, mais ou menos? R$200. R$200 transporte. R$200. Não, peraí, R$200 de transporte? Botaram a meia, né? A meia reduz, né? Então, mas a cota inteira por mês é R$200. Fechou. Mas aí está tudo. Pode ir. Saída. Duas saídas. Saída. Então. Vamos lá. Aí, galera. Valor justo pra R$100. R$100. Não. 200 reais. Duas saídas por mês. R$150. R$100? Tá, R$100. Fechou por 100. Eu acho que Boa. ajuda em casa. Ajuda em casa. Ajuda em casa. Quem ajuda em casa? Quem ajuda os pais em casa? Paga a conta de luz. Quem vai ajudar o Arthur? Paga a conta de luz. A Sarinha. Mas às vezes a condição dá para mandar um auxílio, né? Mas vamos considerar aqui, acho que faz sentido, né? Você está morando na República, esse ser humaninho aqui, acho que não tem essa questão da ajuda. Pode ser, pessoal, a gente pode combinar então? Não tem ajuda em casa aqui, porque ele mora na República. Ele faz o mercado dele, tem os gastos. Então, mas não tem ajuda em casa, mas tem o valor da República de luz. Mas vai ficar incluso no aluguel que faz parte do condomínio também, não Então tá faltando coisa aí, ó. Então tá faltando coisa aí. Coloca aí conta de luz, conta de água. Não, mas no aluguel não entra. Já tá no aluguel. Já tá todo incluso nos R$500 aqui. Pode tirar a ajuda em casa. Ai, como sabe? Investimento, pessoal. Guardar. 50. R$50 é o valor justo? 50.
cosméticos ali a gente pode considerar, né? Também. Um corte de cabelo ali, né? E aí? Vou botar R$100? R$100, vocês acham que faz sentido? Quanto é o corte de cabelo? 40. Com R$100 aqui, quanto que dá mais ou menos isso? Perfume, corte de cabelo, desodorante. Cara, mas é verdade que é mercado. Por mês? É, por mês, R$100, R$150. 125 então, né? Não é nem 150, nem 100, 125. Então, Acabou já, não tem nenhum. E aí, os limites? Seria legal de ver TV por assinatura. é verdade, a gente tem serviços de streaming, tem parque YouTube Premium, Amazon Premium, Spotify. Não, mas Quem tem aqui mais de dois serviços de streaming? Vocês têm dois serviços de streaming? Depende. Quanto vocês gastam mais ou menos? R$40? Coloca tem aqui. Coloca dois streams aqui. Coloca o Amazon Prime e o... R$100. Não, aqui tem ver quais são os streams. R$100. Acho que R$100 tá bom. Porque tem outros mimos, presentinho, coisa do tipo. Ah, não, mas os menos. Spotify é importante. Marquinhos, dentro desse aqui, ó, Amazon e Mimos, coloca R$100 no pacote, que envolve TV por assinatura, streaming, alguns presentes e tal. Tá bom. Agora remédio, pessoal. Vai morrer. Ixi, aí. Zero? Então, vamos colocar um valor baixo para remédio, uns 20. E Marquinhos, coloca a academia mais Bom, pessoal, agora fazer a soma. Bom, gente, vamos lá. Então acho que a gente conseguiu aqui completar o nosso ser humaninho aqui. Bom, tem oferta, né? Tá faltando oferta. R$1.000. Vamos esperar, então. Vamos esperar a gente entender quanto que o nosso canal recebe. Marquinhos, você pode somar pra gente esses valores aí, ver quanto que deu? Por favor. Pegou o som. Já pega a oferta. Qual entra? Pessoais. 25 reais, oferta. Toma 150 para esse aí. Pode pôr compras e. Colocar compras e presentes aí também. Mais quanto aí? Não, mas geralmente você tem que gastar a festa também. Toma 150. 25 reais. Vai fechar no Coloca 150 para compras pessoais e presentes. Uma outra linha. Compras pessoais e presentes. Para adicionar. Compra pessoal aqui. Compra pessoal aqui. Mínimo é ter tipo assinatura, algumas coisas que você pode tirar depois. Acho que assim, a ideia aqui, gente, é a gente tentar dar uma simplificada também, porque para você fazer um planejamento financeiro, você vai levar um pouquinho mais de tempo do que 30
30 minutos aqui, né? Mas assim, a gente está tentando trazer essa ideia, esse conceito. De fato, quando você for fazer isso na sua casa, o André depois ele vai compartilhar uma planilha com vocês também, que ajuda bastante, tá bom? Quando vocês forem fazer isso em casa, vocês têm que destrinchar o máximo possível isso aqui. Vocês têm que entender exatamente o que vocês estão gastando. Centavo por centavo, é importante isso. Não precisa ficar olhando do ano inteiro. Pega os últimos 2 meses ali para você entender o seu perfil de gastos, né? Que é o que a gente vem falando aqui. Mas vamos considerar aqui então esse cenário e vamos pensar então no nosso universitário aqui da Feferete que o Marquinhos colocou. Vamos pensar quanto que ele ganha, Marquinhos. Quanto você acha que 900. Que ele ganha? 900 reais? Aí já deu muito, já, né? Já diminui. E 1.600 do estagiário, né? 1.500 o estagiário, né? Todo mundo. Não, vamos meu pensar aqui. estagiário. Estagiário, 1.800, 1.900, estagiário. Mas E não. estagiário também não Não, manda pra gente. Não. Vamos adotar uns 1.600. Vamos pensar nesse cenário de 1.500. Acho que 1.500 faz sentido. Coloca 1.500 aí, Marquinhos. Tá, beleza. Boa, Marquinhos, obrigado. Marquinhos, coloca os 10% aqui. Pode tirar o Spotify, pode tirar a academia. Boa. Não, Spotify pode deixar. Tira a Amazon, tira a oferta. É 1.600. A oferta não precisa. Não, é 150 Marquinhos. Eu acho que mercado não precisa. Tira o transporte, não sai de casa não. Não, o salário é 1.500. A oferta coloca 150. Aluguel não precisa. A pouco está empregado. Boa, obrigado. Isso. Bom, gente, a gente chegou num cenário aqui Preocupante, né? Já tá roubando Deus já. Ele tem crédito, É por isso que a gente tem que começar pelos nossos gastos, tá? A gente tem que olhar para isso, a gente tem que encarar isso daqui, porque se a gente não tiver esse diagnóstico, se a gente não entender para onde que está indo o nosso dinheiro, a gente vai levando. Então é importante a gente ver e se deparar com isso. É um desafio mesmo, né? Não é fácil, não vai ser fácil, né? E Jesus convida a gente a negar a nós mesmos todos os dias, né? Então, em alguns cenários, a gente vai precisar se negar. Em alguns cenários, a gente vai precisar ser sacrificial ali em algumas ações para que a gente consiga ter esse equilíbrio, né? Porque pensa aqui, a gente tem que glorificar a Deus com as nossas finanças, né? Eu acho que esse cenário aqui, eu vou falar até de uma experiência particular minha. Eu estou num processo que eu estou reformando meu apartamento, assim, eu estou gastando muito dinheiro, está sendo bem desafiante para mim nessa área financeira, tá? E aí, enfim, você com reforma, com obra, você acaba perdendo muito controle dos gastos mesmo. Por mais que você tente ali cuidar, é muito desafiante cuidar disso. E assim, sendo muito transparente com vocês e honesto, assim, essa área da oferta é uma área que ultimamente eu tenho lutado com isso, sabe? Por quê? Porque eu olho pro cartão de crédito, minha fatura absurda, porque eu estou fazendo reforma, eu estou de fato descontrolado assim, nesse período, né? Eu sei que é um período, eu sei que faz parte, é um processo, mas isso tem feito eu lutar com a minha oferta. E quando eu começo a lutar com a oferta, quer dizer que o meu coração tem alguma coisa errada. E não é à toa que Jesus, que a Bíblia fala de mais de 2.000 vezes sobre isso, porque Deus ele sabe da importância que é de fato a gente cuidar do nosso coração nessa área. Só que para a gente cuidar do nosso coração, a gente tem que estar saudável financeiramente. Para que a gente consiga fazer uma oferta de fato para Deus, que glorifique a Deus, que a gente faça com o coração entregue para Deus ali mesmo, a gente precisa gerenciar bem as nossas finanças, porque senão eu vou lutar. Eu falo assim, putz, nesse mês aqui, eu não acho que eu vou ofertar não, né? Esse mês aqui tá embaçado, né? Então a gente começa a lutar nessa área. E qual que é o coração que a gente está ofertando para Deus? Será que a gente está fazendo isso de fato querendo agradar a Deus? Então eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse panorama, gente. Então, esse é o raio-x, esse é o nosso universitário aqui. Vamos pensar agora, o que a gente faz? O que a gente faz agora para resolver o problema desse universitário? Joelho no chão. Tira o cosmético. Você vê os gastos fixos, né? Tem coisa que não vai mudar. Aí você vê os gastos que você consegue controlar, né? Então, ali, tipo, os mínimos, a saída ali, né? Também,
cosmético, será que precisa? Vai sair do mar. Bom, a gente pode, de repente, cortar um streaming aqui, né? A gente tá falando de Amazon, Spotify. Spotify é R$15 de universidade, se não me engano, bota 15 horas. Remete e bota chave no peito. 11 Nem que chiclete. Coloca aqui, Marquinhos, aqui nos mimos aqui, que a gente tá considerando os filmes. Coloca R$19,90, R$20, coloca R$20. É, tem o chiclete. Mas se ele tá duro, vai ter chiclete. Ó, uma outra coisa que a gente só consegue guardar algo se a gente estiver organizado. Não adianta guardar algo com uma dívida ali, né? Então vamos tirar aqui essa parte de primeiro, né? Vamos tirar o investimento. Marquinhos, tira o investimento. Mais investir no Corinthians. Dividir a saída. Tira o investimento. E aí, já começou assim. Só que aí é preocupante, né? Você tá sem investir, você não tá guardando nada, você não tá poupando nada daquilo que você trabalha o mês inteiro, né? Isso é problema, mas tem que Mas resolver. aí, vamos resolver o Ao problema. invés de pegar dois, vai pegar um. Caminhando. Caminhar? A olha vai ser. O que você deixaria de fazer nessa situação? Já mata a cadeira. Irmão, se ele tem um Diminuiria, cortaria em compras pessoais ou saída. Tira o cosmético. Divide a saída. Divide a saída. R$50 para sair de saída. Divide a saída. Divide Divide a saída. Cosmético. Pra sair do vermelho. Tá quase. O cosmético, ao invés de comprar essa bolagem, vai comprar emasterol. Toda marca. Tira a academia. Cosmético cai para quanto? Tira a academia. Tira a academia. Academia. cosmético, não. Cosmético ou academia? Não, aí você é maluco. Peraí. Calma aí. Aí você passa o saborizou. Bom, pessoal, então chegamos aqui a um consenso, tá? A gente cortou algumas coisas e dói. Gerou discussão aqui, por quê? Por que dói? A gente tem que se sacrificar, não tem jeito. Muitas vezes a gente vai ter que fazer justamente isso aqui com as nossas finanças. Essa luta que aconteceu aqui entre nós é uma luta que acontece internamente com a gente. Mas a gente tem que se sacrificar em alguns momentos da nossa vida. E se a gente se planejar, a gente consegue se sacrificar, mas a gente consegue ter uma perspectiva, a gente consegue ir para um outro patamar. Que aí acho que é o que o André vai fechar aqui pra gente. Só para fechar, pessoal, se caso não for sua realidade e você viu que pôs todas as despesas e está sobrando um pouco, primeiro dê glória a Deus por isso, né? Amém. Mas pense principalmente em você guardar para você. E aí pensar em pontos como sonhos, propósitos de vida, quais são os meus planos para os próximos meses. Com base nisso, você vai definir o quanto que eu quero juntar. Quanto que eu quero juntar nos próximos 6 meses, por exemplo. Eu tenho um objetivo daqui no curto prazo, daqui para frente. Quanto que eu preciso para esse objetivo? Ou meu objetivo é só construir patrimônio mesmo? Eu preciso juntar mais para frente mesmo, futuramente, casar e tudo mais. Quanto que eu preciso guardar por mês? Porque pode ser que você chegou e viu que está com saldo, beleza. Mas você não está guardando ainda aquilo que você precisava. Então você precisa também cortar um pouco do seu estilo de vida para conseguir guardar um pouquinho mais. Pessoal, nós temos uma planilha para passar para quem quiser, para ajudar no controle. A gente pode passar para vocês. Queria 5 minutinhos no máximo para perguntas. Vai ser bem rápido. A gente acabou gastando muito tempo, infelizmente. Mas quem tiver perguntas, já levanta a mão. 1 ou 2 perguntas no máximo, talvez. Mas daí a gente, tanto eu quanto o Fábio,
a gente se coloca à disposição para ajudá-lo se quiser conversar. O nome da saída pode contar casado. Boa, porque o casal serve, né? Ótimo. Vai lá, Pedrão. Bom, como eu trabalho numa área que é de vendas, então o salário ele pode variar bastante, sabe? Eu também. Então pode ter mês que pode vir mais, mas pode ter mês também que vai vir menos. Então isso depende muito. Então como você acha que eu poderia fazer nesse caso? Nesse caso, pensando em juntar, certo? Ó, você já tem um propósito em mente, algum motivo para pensar? Pra, tipo, gerir as coisas também. Acho que é para viver Pra mesmo. viver, porque um mês mais, um mês menos. Sim, sim. Eu acho que embora você tenha uma variação, o que eu faria é pegar um exemplo padrão. E com base nesse exemplo padrão, você organizar a sua vida. Então, por exemplo, se acontecer de você ter mais rendimento naquele mês do que o padrão, amém. Guarda, ou então você pode até para um evento especial, uma saída especial, tudo mais. Mas eu montaria o meu padrão. Quer ver um detalhe do padrão? O dele é anotar quanto que ele recebe por mês e tirar a média. Isso. O padrão você sabe como fazer. Faz a média do que você ganha. Ô Pedro, lembra das planilhas de gasto que a gente fez aqui? Normalmente essa planilha de gasto ela vai ser um padrão na sua vida, certo? Você vive cada dia um dia diferente. Não, mas a variação é do rendimento. Não, perfeito. Mas assim, qual é o ponto? Se você tem essa base já estruturada na sua vida, se você já sabe mais ou menos os seus gastos, você consegue, com base nas suas receitas, se planejar para isso, entendeu? Então vai ter meses que você vai ganhar mais, que é o que o André falou, o excedente você investe, você guarda, já pensando que no próximo mês você vai ganhar menos, entendeu? Bom, só mais uma pergunta? São duas perguntas em uma. Como que eu faço para... O quão importante é uma reserva de emergência? E como que eu faço para lidar com isso, né? Eu estou vivendo minha vida ali no limite, acontece uma situação, por exemplo, a conferência, que é algum evento que eu quero ir, mas não está dentro do meu orçamento. Mas dá pra ouvir, né? Mas tá bom. É a última saída, deixa eu concluir uma emergência. Obrigado, Nicolas, pela pergunta. É super importante a reserva de emergência, né? E quando a gente fala de reserva de emergência, a gente tem alguns cenários. Por exemplo, a gente tem um cenário que é uma pessoa que tem uma previsibilidade nos seus gastos. Então, alguém que tem ali uma recorrência certinho, tem aquela... Vamos considerar a pessoa CLT que tem ali a recorrência de salário e tudo mais. Vamos pensar que talvez uns 6 meses do seu custo de vida. Lembra da planilha que a gente fez aqui? A gente tem um valor total de gastos aqui, certo? Então, esse é o nosso balizador. Esse é o nosso custo de vida. Então, quando você coloca isso e projeta, por exemplo, para daqui a 6 meses, você está fazendo assim, ó. Então, eu garanto que em 6 meses eu consigo ter uma reserva de emergência que qualquer eventualidade que acontecer na minha vida, eu posso perder o emprego, posso ter uma emergência de bater um carro, posso ter uma emergência de comprar um remédio, ou até mesmo uma conferência que você quer participar. Você coloca esse valor aqui e você multiplica por um fator. Que fator que é esse? É o tempo que você quer guardar. Então, 6 meses. Para quem tem uma previsibilidade um pouco menor, que é o caso do Pedro, 12 meses seria um ideal ali, entendeu? Então, acho que você fazer essa projeção para frente é ideal. Agora, se a gente consegue também se planejar, por exemplo, você sabe que a conferência vai acontecer. Você ficou sabendo da conferência 6 meses atrás, 5 meses atrás, não sei. Então, a gente consegue se programar também. Opa, quanto eu consigo guardar por mês aqui para conseguir atingir aquele plano? Que é o que o André falou, né? Eu tenho um sonho, eu quero fazer uma viagem, sei lá, quero comprar alguma coisa importante ali para mim. Você vai projetar aquilo para frente. Quando você antecipa esse sonho, o que está acontecendo? Você está gastando muito dinheiro. Agora, se você tem um planejamento que você vai lá e você fala assim, opa, eu vou gastar 10 mil reais, mas eu quero gastar isso daqui a 2 anos. Você dividir esses 10 mil reais em 24 meses é muito mais fácil do que você ir lá e gastar ele agora para você depois ir pagando e se virando, porque aí você vai entrar numa bola de neve, né? Então, acho que tem 2 pontos aí, né? É a questão do planejamento, quando a gente fala de comprar algo que a gente deseja, e a reserva de emergência tentar sempre usar esse fator
do mês aí, esse fator dos seus gastos, para você manter o seu custo de vida, entendeu? E você também pode deixar já a conferência ali já dentro da sua despesa. Mesmo que não tenha nenhuma conferência, mas você já tem um valor por mês, você já vai deixar ali para ela também. Já vai se organizar melhor. Beleza, pessoal? Gente, obrigado. Quem estiver passando por problemas nessa situação, quiser conversar com a gente, pedir uma ajuda nossa assim, para conversar, a gente está à disposição a qualquer momento da conferência. A gente também tem uma planilha bem bonitinha, se vocês quiserem a gente pode passar para vocês também, só procurar a gente, tá bom? Vocês vão mandar no grupo? A gente podia mandar no grupo. Vocês vão disponibilizar os slides? A gente pode compartilhar também. Beleza. Pessoal, obrigado, valeu demais, foi um prazer estar com vocês. Boas aulas. Valeu, na verdade, foi ótimo, cara. Acho que o objetivo do dia é talvez o que serve de aprendizado é a parte de montar a planilha. A gente imaginou que seria legal, mas o fato de ter muita gente, acho que foi